No alto, Solimões, a pintura no rosto e no corpo identificam as tribos. Aqui os cocamas se pintam com carvão para o combate. Nossa identidade é essa aqui, nossa pintura, igualmente as outras etnias. Para os ticunas, a força de cada clã vem de suas pinturas. É ela que determina também a vitória nos casamentos. Por exemplo, a minha clã em Genipapo não pode casar com onça, avaí, não, porque tem que ter igual. Já na tribo dos Marubos, a responsabilidade de pintar os guerreiros fica a cargo das mulheres mais velhas das aldeias. Vou continuar para mostrar, nós somos índios. Guerreiros pintados, é hora de partir para o combate. Os Marubos chegam alegres e mais uma vez invocam os espíritos da floresta. Dessa vez a prova requer força bruta, músculos à flor da pele e muito suor no rosto. Ao redor uma plateia apreensiva. É hora da queda de braço. Em muitos casos a vitória só veio depois de vários minutos de prova. Guerreiros e guerreiras impondo a força de suas tribos. No centro cultural uma multidão aguardava ansiosa o cabo de guerra. Agora a força era ditada pelas equipes. Mãos e pés em posição e logo começava a disputa. O combate só terminava quando uma das equipes era puxada para o lado do vencedor. À tarde, a prova da subida e descida do açaizeiro requisitou também força, mas acima de tudo, habilidade com os pés, quando usados com a peconha. A peconha é usada pelos nativos da Amazônia na subida em árvores, como o açaizeiro. Uma vez lá em cima, ela possibilita a estabilidade do corpo para a retirada do cacho do açaí. Mas usá-la não é tarefa fácil. É preciso conhecer muito bem a técnica usada por eles para conseguir ficar no alto da árvore sem cair. Mas nas Olimpíadas indígenas vencia a equipe que fizesse em menos tempo o percurso. O fim da tarde anunciava o fim das competições. Era hora de voltar para casa e descansar para as próximas batalhas.